Você ouve agora Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho. Amado ouvinte, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os povos de Deus na terra. Amém. Amado, então partindo da premissa que nós viveremos uma ditadura, infelizmente, como será essa ditadura? Eu já fiz um esboço disso no programa anterior, mas vamos falar um pouco mais. Eu usei o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do judiciário brasileiro, como uma referência de como se aparelha um órgão de Estado. Agora, também está na imprensa, o ministro José Eduardo Cardoso já está sendo cotado, e muito bem cotado, que é ministro da Justiça hoje, não é ministro supremo, mas é um ministro ligado ao governo de Dilma Rousseff, ministro da Justiça, de um ministério de Dilma Rousseff. Ele está sendo cotado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não me surpreende, porque se o Partido dos Trabalhadores foi capaz de colocar o advogado do próprio partido, ministro Dias Toffoli, para ser ministro supremo, colocar o ministro da Justiça do governo de Dilma Rousseff é até menos escancarado, vamos dizer assim, né? Menos debochado. Mas é bem plausível que José Eduardo Cardoso venha a ser o próximo ministro supremo e, surpreendentemente, no lugar de Joaquim Barbosa, que com todos os seus defeitos e limitações tentou fazer algo digno naquele tribunal, quando estava na toga. Bom, então como é que se estabelece? Você vai infiltrando pessoas ligadas ao seu grupo de poder em órgãos chaves do país. Hoje no Supremo, se isso vier a se confirmar, de 11 ministros, que é o total de ministros do Supremo Tribunal Federal, 10 vão estar ligados diretamente ao Partido dos Trabalhadores. E eu estou falando de ligações profundas, né? Advogados, ministros de Estado, pessoas que realmente têm um vínculo muito profundo com o partido. E isso é uma exigência do próprio partido. As indicações de Dilma Rousseff, desde o susto que eles tiveram no mensalão com o Joaquim Barbosa, passaram a ser feitas pelo partido, e o partido exige que sejam indicados ministros companheiros. José Eduardo Cardoso seria mais um ministro companheiro que vai compor o quadro. Quando Gilmar Mendes se aposentar, que é o único ministro indicado por Fernando Henrique Cardoso nesse cenário, virá um outro ministro também indicado pelo partido. Então você já tem o judiciário na mão, literalmente. O que é lastimável. É lastimável. Essas sabatinas que o Senado faz, eu não vou nem comentá-las, né? Nós sabemos como são feitas. Então, na verdade, isso também são passos dados em direção a essa ditadura que é plausível. Petrobras, não precisamos nem comentar, está na imprensa todo dia, né? Petrobras foi aparelhada de forma debochada, terrível, desvios bilionários, e só sabemos a pontinha do iceberg, envolvendo não só o Partido dos Trabalhadores, é bom que sejamos justos, envolve outros partidos também. Então, infelizmente, por isso que eu disse no primeiro programa que a nossa classe política não é confiável, de A a Z, qualquer que seja a sigla partidária. Um ou outro político ainda está tentando fazer alguma coisa a respeito, tem lutado, mas são exceções. Na maioria, infelizmente, esses esquemas de Estado é o que prevalece. Um outro fato que também me leva a crer nessa possível ditadura, e na maneira como essa estrutura, os governadores de São Paulo e de Goiás, que são do partido de oposição em tese, já declararam que não vão fazer oposição ao governo Dilma, por uma razão muito simples: eles precisam do dinheiro do governo federal. O governador Alckmin estava ontem em Brasília com o chapéu na mão, pedindo 3 bilhões e 500 milhões de reais para salvar São Paulo de uma seca terrível, a pior em 80 anos. Sem o dinheiro do governo federal, ele não consegue fazer as obras que precisam ser feitas para minorar esse problema em São Paulo. São 3,5 bilhões de reais que virão do governo federal. É um toma lá, dá cá. Qual é a jogada? Eu te passo o dinheiro, você se cala. São Paulo já declarou que vai ser o governador Alckmin, que não vai fazer oposição ao governo Dilma. Marconi Perillo já declarou também. Os estados precisam cada vez mais da União. A Constituição Federal, isso foi um legado dela, infelizmente. Apesar de achar que ela tem que ser mantida, porque há um projeto também para que ela seja mudada, que é muito conveniente essa ditadura que quer se estabelecer. Mas a Constituição deixou um legado complicado. O único tributo realmente relevante que os estados têm para arrecadar é o ICMS, que já querem tirar dos estados e trazer para a União também. A União ficou com toda a arrecadação, praticamente, do país em matéria tributária. Então, o que acontece? Os estados ficam com o chapéu na mão,
os municípios mais ainda, mendigando as migalhas da União. Num governo ditatorial, isso é piorado, porque ele vai centralizar cada vez mais recursos e deixar os estados e municípios cada vez mais dependentes do governo central. Então, na verdade, tudo isso são maneiras de estruturar uma ditadura, que pode ser bastante sutil. Ela pode ser com o judiciário aparentemente funcionando, o Congresso aparentemente funcionando, eleições aparentes. A Venezuela tem eleições, a Bolívia tem eleições. Não quer dizer que essas eleições sejam idôneas ou que reflitam uma democracia. Eleição não é democracia. O Irã tem eleições. A última, inclusive, os atuais líderes ganharam com 92% de aprovação, que eu acho muito suspeito. Então a eleição não é garantia de democracia. O que é uma democracia? Uma democracia, ela parte da premissa que o judiciário é independente, o executivo é independente, o legislativo é independente. Existe uma independência entre os poderes. Independência é essa que não existe no Brasil há muito tempo. E, como eu falei, pega o mensalão e estude o mensalão. Eu posso falar do mensalão, que o mensalão é público, transitou em julgado e existem condenados. O que foi o mensalão? A compra de apoio político no Congresso Nacional, de dezenas de deputados, que recebiam uma mesada, daí o nome mensalão, só que já foi explicado que ela era paga num ciclo menor que um mês, mas ainda assim deram esse nome. E essa mesada comprava apoio. Inclusive grandes reformas, a própria reforma da Previdência. Você lembra quando o aposentado passou a ser descontado da sua aposentadoria a contribuição previdenciária, o que era inconstitucional? Pois é, a reforma da Previdência que levou talvez seu avô, seu pai, a ter um desconto de 11% a 12%, tanto nas aposentadorias da União como dos estados e municípios, foi aprovada em cima de votos ligados ao mensalão, se você não sabe disso. Porque provavelmente, se fosse passado pelo crivo do Congresso de forma rigorosa, não teria sido aprovada, porque ela fere a própria Constituição. Como é que você vai tributar quem já está aposentado? Não existe, isso é inconstitucional e foi aprovado, o Supremo declarou que era constitucional e está aí lesando milhares de aposentados no país inteiro. Não é porque a justiça reconhece que é válido que eu vou achar que é justo. São coisas diferentes. Ainda mais no país do mensalão. As duas coisas às vezes não caminham juntas. Essa é a verdade, doa quem doer. Então essa ditadura, ela já vai se estabelecendo ao longo dos anos. Agora falta só, como se diz, a cereja em cima do bolo. O bolo está quase pronto. Já está assando, vai se colocar uma cobertura e colocar uma cereja. A cereja é o tiro final. Que eu acredito vai ser a fixação desses conselhos populares, que foi tentada e infelizmente foi derrubada. Vão tentar novamente num cenário mais favorável. Nossa classe política não é confiável. Em se aprovando esses conselhos populares, tira-se do Congresso o poder, e, como ocorre na Venezuela, e passa esses conselhos, a esses soviets. Nós vamos ter uma república soviética, na verdade, brasileira, a lá Brasil. Mas você passa esses conselhos populares o poder. Quem vai compor os conselhos populares? Pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, óbvio. Ligadas aos movimentos sociais que já estão aparelhados pelo Partido dos Trabalhadores. Então, quer dizer, é o partido mandando cada vez mais e o Congresso cada vez menos, um judiciário já lesado, né, literalmente, comprometido, não mais independente. Você estabelece uma ditadura, mesmo com eleições, mesmo com o Congresso aparentemente funcionando. Então a cereja do bolo para mim são os conselhos populares que vão ser criados. Tentaram agora, não conseguiram, podem tentar novamente. Se conseguirem, você tem a cereja no bolo. Aí acabou, você tem uma ditadura implantada no Brasil. E, obviamente, por mais se diga o contrário, eu não quero viver numa república soviética. Eu não tenho nenhum interesse nisso. Nós sabemos o que foi a União Soviética. Mas, infelizmente, caminhamos para isso. A intenção do governo é clara. Houve a queda do decreto no Congresso, então, quer dizer, isso é um fato. Esse é o modus operandi. E é assim que essa ditadura vai se estruturar. E que Deus tenha misericórdia. Você ouviu Momento Escatológico com o pastor Cristóvão Filho.